Olá, acompanhe com a gente as notícias da Assembleia Legislativa, agora no Jornal Panorama, que hoje traz em destaque. Deputados vão pedir dados de repasses financeiros da Rodosol. CPI da máfia dos guinchos quer fiscalização do poder público para evitar irregularidades em permissões de táxis em Vitória. Colegiado temático debate políticas de assistência social. O Espírito Santo deve contar com Secretaria de Estado de Direitos Humanos. A proposta de criação da pasta foi um dos destaques da primeira sessão ordinária da semana. Os deputados também garantiram a tramitação de projetos sobre compra fracionada de passe escolar. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes pra gente. Luciana, na sessão desta segunda-feira, o plenário rejeitou o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça a 2 projetos parlamentares. Uma matéria de autoria do deputado Bruno Lamas prevê a possibilidade de compra fracionada do passe escolar. Nós entendemos que é uma forma de combater a evasão, é uma reivindicação do movimento estudantil. A ideia partiu das ruas, partiu da juventude que trouxe o assunto para que nós possamos discutir. A Assembleia tem competência sim para debater sobre o assunto. É o Estado que comercializa o passe escolar no Espírito Santo. Então, fico feliz que o plenário reconheceu a importância e os deputados presentes, todos, votaram para que o projeto continue tramitando e nós temos convicção que nós vamos avançar e dar essa importante contribuição aos estudantes do Espírito Santo. 6 matérias do Poder Executivo começaram a tramitar na Casa na sessão desta segunda. Destaque para o projeto que cria a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Segundo o governo do estado, esse projeto atende a uma demanda da sociedade e não representará aumento de gastos para o Poder Executivo, porque todos os cargos criados para atender a necessidade da secretaria serão extintos em outras estruturas do governo. Outro projeto que começou a tramitar cria o Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo. Chamado de Investe, o programa pretende contribuir para a expansão, desenvolvimento e modernização das atividades produtivas do Espírito Santo. Segundo o governo do estado, essa proposta pretende tornar o estado mais competitivo e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Na sessão desta segunda-feira também, o presidente da Casa, deputado Teodorico Ferraço, informou aos deputados que o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias entra na pauta de votações da sessão desta terça-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. 2 novos depoimentos sobre irregularidades nas permissões de táxi de Vitória marcam os trabalhos da CPI da máfia dos guinchos. Os parlamentares querem fiscalização do poder público para evitar ilegalidades. Em continuidade às investigações de denúncias relacionadas a táxis, a CPI da máfia dos guinchos ouviu 2 taxistas de Vitória. Henrique Santana de Oliveira e Nestor Delclés Figueiró disseram ter concedido procuração para outra pessoa administrar suas placas de táxis. Eles declararam ainda que não dirigem os veículos regularmente. O seu carro funciona com quem dirigindo? O Eliomar e o Davi. São dois defensores. E você dirige ele em que horário? Eu, uma vez por semana, às vezes, à noite. Você dirige esporadicamente? Isso. O senhor sabe que a prefeitura tem uma lei municipal que diz que quem tem o alvará, quem tem o direito à placa, tem que dirigir por um período esse táxi. A prefeitura já cobrou isso, senhor? Não. O senhor nunca recebeu nenhuma comunicação da prefeitura de que o senhor seria obrigado a dirigir esse táxi pelo menos um turno de 8 horas por dia? Isso aí sim. Mas o senhor já foi acionado pela fiscalização? Já, sobre isso aí que eu tenho que trabalhar. Mas Isso por aí, problema pessoal não estou trabalhando. Isso aí o senhor não está trabalhando, o que a fiscalização falou? Não, até hoje não procuraram, não. Os integrantes da CPI alertaram para a falta de fiscalização por parte do poder público aos casos apurados que contrariam a legislação municipal. O colegiado pretende questionar representantes da Prefeitura de Vitória sobre a questão. O colegiado quer informações sobre repasse de valores de concessionária de pedágio.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o pedido para que a Rodossol envie ao colegiado o relatório contendo os repasses de recursos do pedágio para os municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari, efetuados nos últimos 3 meses. Os parlamentares também decidiram baixar de pauta o projeto de lei do deputado Amaro Neto, que obriga as concessionárias de pedágio a emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores. Por falta de uma lei que regulamenta isso, o Rodossol falou que não é possível e nós aguardamos então o deputado Amaro Neto para saber se nós vamos tramitar esse projeto ou não. A princípio eu acho que o projeto não deveria tramitar, já que não tem uma lei federal, mas isso aí fica a cargo do deputado, ele é autor e nós vamos respeitar a sua decisão. Mas o mais importante é que nós sabemos se os municípios estão recebendo seus repasses em dia e quanto que é esse repasse, ou quanto são esses repasses. E daí sim nós podemos formular uma política aqui voltada para essa questão do pedágio. Também aprovamos hoje aqui uma agenda para o Padre Honório, na Comissão de Infraestrutura, uma audiência pública lá em Viana, que vai tratar do transporte coletivo. Então a nossa equipe vai estar dando todo apoio ao deputado para que ele possa então fazer essa audiência lá com os munícipes. Políticas de assistência social em pauta no Parlamento Capixaba. O secretário de Estado da área participou de reunião do colegiado temático da Assembleia. Os trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e pelos Conselhos de Assistência Social do Estado e do município de Vitória foram apresentados na reunião do colegiado que discute o tema na Assembleia. O responsável pela pasta evidenciou a importância da participação dos conselhos no acompanhamento da gestão pública. Rodrigo Coelho também destacou a expansão dos serviços de referência entre as ações implementadas pelo Executivo. É o Estado que melhor cofinancia a política de assistência social no Brasil, reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, assim, nós somos referência, né? O Estado do Espírito Santo é referência na política de assistência social para o Brasil, mas a gente não está satisfeito ainda não. A gente quer avançar muito mais, nós estamos trabalhando muito, uma equipe extremamente dedicada, o Conselho Estadual de Assistência Social bastante aguerrido, nos acompanha, fazem um controle social. O acúmulo de cerca de 150 milhões de reais em recursos originados de repasses federais e estaduais nas contas dos municípios foi um dos desafios citados pelo secretário para a execução das políticas públicas. Tem dificuldades de gasto desse recurso financeiro pela compreensão da sua aplicação. Então, alguns gestores municipais têm receio de determinadas aplicações por conta de órgãos de controle, aplicações que são regulamentadas em lei, mas a nossa burocracia, muitas vezes, as compreensões de outros órgãos, o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento, que compreende diferente, não é má vontade, mas é uma compreensão, acaba fazendo com que isso se acumule dessa maneira e a gente não consiga repassar esse recurso, mas dificuldades foram feitas para serem superadas por nós e nós vamos superar nossas dificuldades. Para a presidente do colegiado, a integração das políticas públicas é fundamental. Que muitas vezes aquele usuário ele é atendido nas políticas públicas da educação ou da assistência social de forma diferenciada e é o mesmo público. Então é preciso fazer essa integração entre os conselhos. Os potenciais turísticos de Santa Teresa e os desafios para o setor foram discutidos em reunião na casa. Capital capixaba do jazz, terra dos colibris e um cenário cheio de atrações naturais e culturais. Estamos falando de Santa Teresa, na região serrana do estado. O potencial da cidade para atrair visitantes foi tema de reunião do colegiado de turismo. A gente tem que investir em ações estruturantes, né, do setor. Acho que promoção, qualificação são as principais, mas a gente acredita que principalmente o envolvimento da comunidade, dos setores que estão envolvidos com a atividade turística, para fazer com que eles abracem o setor é a principal delas, né, o legado que a gente costuma deixar. Esse setor envolvido, nunca mais nenhum trabalho que a gente possa fazer vai se perder, pelo contrário, vai ter continuidade e o desenvolvimento vai acontecer com certeza. Santa Teresa é a primeira cidade de colonização italiana do Brasil e se destaca na produção de uva e vinho. Uma das apostas do município para atrair turistas é a organização de eventos de grande porte.
principalmente o Festival de Jazz, que é um evento muito importante internacional, né? E o Santa Teresa Gourmet, que são eventos que projetam Santa Teresa enquanto destino para fora dos limites do Espírito Santo. E além de trazer um público muito interessante para a cidade, que movimenta a economia local. Também em destaque os desafios enfrentados na área. A sazonalidade é um desafio que a gente tem que tentar vencer. A questão da infraestrutura e mobilidade urbana, principalmente para cidade de interior, cidade histórica, é um desafio muito importante, na verdade. E, dentre outros, o envolvimento da comunidade. Fazer com que a comunidade abrace o turismo, faça com que entender que ele é um setor que pode gerar desenvolvimento econômico, emprego, renda, enfim, para a cidade. Isso é um desafio ainda que a gente tem que vencer. Por hoje é só, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com as notícias legislativas. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.